Chegou a hora de você descobrir o que o paciente com osteoartrose do quadril não pode fazer de jeito nenhum. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e antes da gente falar sobre o que o paciente com artrose não pode fazer de jeito nenhum, eu quero pedir para você seguir o nosso canal e curtir esse vídeo. O paciente que tem osteoartrose ou desgaste do quadril sempre tem muitas dúvidas sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer. É importante dizer que poucas coisas vão ser realmente proibidas. Existem coisas que não são recomendadas. É importante lembrar que no caso de osteoartrose de quadril, principalmente aquelas mais avançadas, o paciente começa a ter muita limitação de amplitude de movimento. Ou seja, as rotações, dobrar a coxa, cruzar a perna, começa a ficar mais difícil. Essa limitação, ela vem de um desgaste da articulação, de uma falta de cartilagem. Então eu vejo muitos pacientes que começam a tentar ganhar muita mobilidade, forçando essa amplitude de movimento e muitas vezes acabam se machucando. Então, por exemplo, exercícios que vão exigir muita mobilidade de quadril, como por exemplo a yoga, eu não acho muito recomendado para quem tem um desgaste de quadril muito avançado. Ou se não, você pode praticar esses exercícios, mas de maneira adaptada, sem exigir tanta mobilidade do quadril. Se você forçar a sua mobilidade, possivelmente você vai acabar se machucando mais. Obviamente, tentar ganhar um pouquinho de mobilidade, com cuidado, sendo bastante zeloso, é possível. O importante é não exagerar. Outra coisa, é importante lembrar que a osteoartrose, o desgaste, é uma doença progressiva. Ou seja, à medida que o paciente tem a doença, isso tende a piorar. A dúvida que sempre surge é quanto tempo isso demora. E é muito variável. Tem pacientes que vão ter uma progressão muito rápida, às vezes em alguns meses, alguns vão ter em poucos anos e outros vão ter essa progressão em décadas. Quando a gente pensa em ortopedia, é um pouco engenharia. Ou seja, à medida que você vai utilizando mais uma articulação, você vai gerar um desgaste maior nela. Mas daí a gente precisa chegar no meio do caminho. Porque também não é ideal, aliás, não é nem recomendado para um paciente com desgaste que ele fique totalmente em repouso, que ele para de fazer atividades. Porque se o paciente parar de fazer atividades, apesar dele poupar, bem entre aspas, a articulação, ele vai perder força muscular, possivelmente ele vai engordar e isso vai gerar um problema para a articulação dele. Por outro lado, se o paciente exagerar muito, então, por exemplo, se uma paciente quiser correr uma maratona com um desgaste do quadril, potencialmente sim, ela vai estar acelerando esse processo de desgaste. Como em muitas coisas da medicina, eu acredito que o caminho ideal é o caminho do meio. Então, o recomendado é que o paciente faça atividades físicas, mas não exagere. Se a gente usar a corrida como exemplo, a corrida é boa porque é muito mensurável, né, o que a gente está falando, uma corrida de 5, 10 km, eu não vejo problema. Mas se eventualmente a paciente quiser correr uma meia maratona, uma maratona, isso pode ser um problema. Então, basicamente é isso. Não tem uma proibição de fazer nada, mas com certeza a gente tem que evitar exageros. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de colocar aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.